Oi, gente! Voltamos com mais episódios do nosso podcast Penso Logo Equalizo, o podcast que existe para fazer você refletir sobre os seus hábitos de sustentabilidade. Feliz ano novo para todo mundo! Quem for novo por aqui, já se inscreve nesse canal, porque precisamos de inscritos para que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas e mais pessoas entendam o quanto a sustentabilidade é importante para todo mundo. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Mercado Diferente, uma empresa que une o pequeno produtor com o consumidor consciente que quer comprar orgânicos 40% mais barato que os mercados tradicionais. A nossa querida Cor, que é uma marca que faz cosméticos naturais, veganos, bioativos e muito mais. E o Instituto Buda, que trabalha dentro dos condomínios para levar todos os resíduos recicláveis para as cooperativas e fazer a economia girar. E hoje eu estou com uma pessoa, falando em Instituto Buda, eu estou com uma pessoa aqui exemplar, que eu queria muito que tivesse aqui, para falar sobre consciência ambiental, vamos colocar assim, né? Porque o importante é ter consciência ambiental. Hoje tenho aqui a influencer mais linda vegana. Não, mais linda eu não posso falar, desculpa, porque já tiveram outras veganas aqui que também são lindas. Mas vamos voltar para a consciência ambiental, né, Ingrid? Sim! Temos aqui Ingrid Leite! Que honra! Ai, nossa, tô tão feliz de você estar Eu tô aqui muito feliz hoje pelo pra convite, gente muito falar obrigada. do assunto que a gente vai falar, que é consciência Sim. ambiental. Que é cheio de propósito, né? Nossa, é muito. E você, assim, eu acho que você é um exemplo porque você é vegana, né? E já Sim. falei que veganismo é uma evolução. Assim, meu sonho é ser vegano um dia. Vai Tô ser, tô ali, torcendo pra tô isso. ali no flexitarianismo, mais pro vegetarianismo, veganismo, mas eu tô tentando, tô fazendo o meu melhor. Sim. Mas não é só isso, né? Porque assim, várias vezes eu fico olhando as pessoas e vendo assim, mano, é muito legal ser vegano, mas o que adianta você ser vegano e poluir o tanto que você polui, com o tanto de plástico que você descarta a semana inteira, o mês inteiro, não tem um mínimo Sim. de consciência. E você e o Veg Rocha, assim, são uma das poucas pessoas que eu vejo, né, dando dica de veganismo, de falando sem necessariamente estar toda hora lá descartando alguma coisa, né? Sim, com certeza. Então eu quero, assim, pra gente começar, eu quero que você conte a sua história, né? Qual é a sua história? Sim. A sua história de vida, quando que a sua história cruzou com veganismo, com sustentabilidade? No meio do caminho vão surgindo algumas dúvidas e eu vou te Claro. perguntar, tá bom? Pode ser assim? Combinado, claro. Então, por favor, qual que é a sua história? Bom, a minha história é a seguinte, eu sempre fui muito ligada aos animais, sempre, a vida inteira. E eu acho que quando eu tinha mais ou menos uns 15 para 16 anos, eu fiz parte não, né? Eu soube que ia ter uma manifestação animal na Paulista, e foi conduzida pela Luísa Mel. Na época ela ainda apresentava Latte Show e tudo mais. E aí eu fui e eu tive o primeiro contato com algumas coisas que eu não sabia nem que existia esses bastidores, né? Porque quando a gente come ovo, a gente toma leite, a gente não se questiona nada. A gente acha que é um produto comum E que... você sempre foi vegana? Não, há 5 anos eu sou vegana. Ah, tá. Acabou de fazer 5 anos. Nessa época eu não era vegana, mas começou porque eu sempre fui ligada a animal, fui nessa manifestação e lá eles entregaram alguns panfletos falando dos bastidores do circo, dos bastidores das vaquejadas, do ovo, do que estava por trás da indústria do ovo, do leite e tal. E aquilo ali começou a me despertar. Não tinha muito onde procurar, não tinha internet, como a gente tinha internet, mas não tinha as informações que a gente tem hoje. Hoje, tudo que a gente quiser pesquisar, a gente só dá um Google, aparece em vários sites, né? Inclusive é o que o pessoal não faz, né? Dá um Google. Infelizmente existe a questão da preguiça. Né? Pois é. Então, e aí, beleza, foi o primeiro impacto. Eu falei, nossa, existe isso? Como assim? Eu tô contribuindo com isso? Passou um tempo. Aí, beleza. Eu comecei a pesquisar. Era época de Orkut, ainda vi um vídeo numa comunidade lá de um animal, de um boi, sendo morto com martelada na cabeça. Nossa!
E aquilo ali, pra mim, foi muito de forte impacto emocional, sabe? Eu falei, cara, eu não Nossa, até me quero arrepiei. nunca mais compactuar com isso. Então, desde os meus 16 anos, eu parei de comer carne de porco e de boi, porque foi o que eu falei, meu, não quero mais e tudo mais. Até então, eu só tinha visto esse negócio no panfleto, né? Que era bem resumidamente o que acontecia, mas não tinha muitas imagens e tudo mais. Aí, 5 anos atrás, eu conversando com algumas pessoas, começou essa história de veganismo. Ah, porque vegano é radical. Ah, porque não sei o quê. Eu falei, o que que é veganismo, meu? Veganismo é o quê? Uma religião? É uma seita? O que que é isso? E aí me falaram do documentário Terráqueos. Uhum. Falei, eu fiquei adiando, acho que, sei lá, um mês. Falei, não, eu tenho que assistir. Sabe quando você sente alguma coisa, assim, te falando que você precisa assistir aquilo pra você tomar uma decisão? E eu não conhecia ninguém vegano. Eu tava falando Aham. com uma menina que, por questões estéticas, ela tava parando de consumir alguns produtos animais e ela me falou sobre terráqueos. E eu já tinha ouvido, tipo, mais duas pessoas falando aleatoriamente. Falei, é hoje. Eu assisti, eu chorei do começo ao fim. Eu falei, a partir de hoje, eu não vou comer mais nada de origem animal. E foi assim que eu fiz. Eu falei com a minha. Na época eu morava com a minha mãe, eu falei, mãe, a partir de hoje você não precisa fazer meu franguinho, você não precisa fazer meu ovinho, não quero mais comer nada disso e não sei como que vai ser. Vou pesquisar sobre o assunto para como. Porque até então, ali, minha maior preocupação era não compactuar com aquilo. E o meu segundo passo era eu não ficar doente também. Aham. Então, eu falei, eu vou pesquisar, tá? Pode ficar tranquilo que eu não vou ficar doente. Mas até então é isso. Aí, dali em diante, comecei a pesquisar sobre nutrição e tal, e vi que era muito mais saudável se tornar Sim. vegano, né? Deixar de comer É. os produtos de origem animal. É onde foi me dando mais força ainda. Tive abstinência, tive crise de abstinência, porque acho que no primeiro mês ou no segundo mês tive uma dor forte de cabeça, assim, tipo, muito forte, que eu nunca tinha tido, de ficar zonza, assim, sabe? Sentir dor e Nossa. tal. Aí eu conversei com umas pessoas, aí falou assim: olha, tem gente que sente abstinência, tem gente que não. E com certeza esse sintoma é de abstinência. Só que eu tinha muito certo na minha cabeça que, assim, eu não ia voltar atrás e que aquilo ali era uma fase que ia passar e que eu tava me alimentando bem, né? Porque dali, desde então, quando eu comecei a pesquisar e tal, fiz compra, vi que tinha que comprar lentilha, ervilha, grão de bico, verduras escuras e tudo mais. Comecei a enriquecer os meus pratos, porque os meus pratos, eles se resumiam em arroz, feijão, carne ou frango e salada de alface e tomate. Que, assim, É o básico, zero. né? E aí começou a ficar mais colorido, até minha mãe ficou mais empolgada, começou a, sabe, falar, nossa, eu nunca tinha feito isso, nossa, lentilha a gente só comia no ano novo, agora a gente come E sempre. você que começou, então, o movimento na sua cem casa, por basicamente, né? cento De fazer essa mudança alimentar. 100%. Assim, no começo, eles me acharam bem radical, Você tinha tal. 16 anos? 16 anos foi quando eu comecei, quando eu parei de comer porco Ah, tá. e boi. E aí, tipo, passou, eu não tive mais contato com essas informações e tal, e foi por conta do vídeo que eu vi no Aham. Orkut. Depois, há 5 anos atrás, então eu tenho 31, faz as contas que eu sou bem. Ai, olha que é uma conta Enfim, fácil, hein? enfim, vamos mudar, vamos Enfim, colocar 5 anos matemática. atrás. Faça umas contas Faz aí, as contas vocês, aí. por favor. 5 anos atrás, aí eu assisti Terráqueos, que foi quando eu falei, não quero mais nada de origem Aham. animal. Eu tomava leite todos os dias, então, tipo, não é uma questão assim, ai, pra você é mais fácil porque você não comia tanto, provavelmente. Eu comia muito lá em casa, quando eu comia carne, cara, eu brigava, entre aspas, com a parte da carne que tinha mais gordura, sabe? Tipo, a gente Aham. fala, ah, não, eu quero essa daqui que tem mais gordura. E a sua família virou vegana também ou A não? minha, a minha família não se tornou vegana, porém, eles estão, tipo, praticamente vegetarianos, assim. A minha mãe, que Hum. às vezes, quando vai comer fora, na casa de algum parente, ela acaba comendo alguma coisa, mas meu pai parou de comer todas as carnes. Ai, que A minha legal. irmã também parou, leite eles pararam, ovo eles pararam. Eles não, né? A minha irmã parou ovo e leite, meu pai ainda toma alguma coisa com leite e tal. Aham. Derivados eles não pararam, né? Mas Aham. assim, a maior parte das coisas eles pararam e eu nem acredito, porque assim, no começo eles nunca me julgaram, mesmo porque meu pai sempre foi ligado a animal também e tal.
E minha mãe sabe que eu tenho personalidade bem forte quando eu decido alguma coisa. Então, assim, ela nem Aham. discutiu. Ela falou, tá bom, você quer assim, beleza, mas só quero que você não fique Mas doente. eu acho que também entra aquela questão do você não ter sido radical, né? Você só foi fazendo pra Sim, você, o pessoal tava ali do lado, exato. comida gostosa, deixa eu Exato. Quando a experimentar. gente tem a oportunidade de militar alguma coisa, a gente milita. É inevitável, igual você, né? Tipo, na Aham. sustentabilidade. Então, tipo, ai, meu, então, fulano tá doente. Então, você viu essa reportagem aqui? Que câncer tá ligado 100% com as carnes embutidas. Aham. Você viu essa reportagem que fala do, sei lá, do leite? Enfim, aí eu ia informando eles. Mas você não ia bater de frente, né? Você É, levava uma informação. exatamente. Que assim, tem pessoas que acham que até isso é radical, né? É, Mas você só tá informando, sim. porque, enfim, a gente acaba militando sim. E eles acabaram naturalmente, por eles, através deles, fazendo a transição. Tanto que hoje eles não comem, eles não compram carne, eles não compram linguiça, eles não compram nada, tipo frango, Não, é zero. engraçado que acho que eles nem perceberam, né? Eles passaram por uma transição Sim, sem nem perceber o que estava exatamente. E aí, acontecendo. nesse meio tempo de 5 anos, meu pai teve problema vascular, ele infartou. E aí, foi muito maravilhoso ele ter feito essa transição, porque melhorou muito, né, a questão da Tá. saúde dele. Porque tá muito diabetes, Tá tudo doenças interligado. cardiovasculares, está muito ligada a É, produtos de origem animal. sim. Então, foi bom para todo mundo, sabe? Nossa, sensacional. E aí, vamos só voltar um pouquinho de uma coisa Uhum. que você falou que eu achei bem interessante. Você falou que a sua mudança foi da noite pro dia, assim, né? Sim, Outras pessoas que literalmente. eu trouxe aqui contaram, colocaram uma ordem cronológica. Sim. Como que é essa mudança da noite pro dia, assim? Conta um pouco dessa experiência, assim. Porque eu fico falando, eu quero ser vegana um dia. Mas já era. Eu comecei a praticar segundo assim, carne em 2015. Aham. E no começo da pandemia eu realmente parei de comprar as coisas, queijo, leite. Ovo eu ainda como, mas assim, eu consigo comprar uma cartela de ovo e comer o mês inteiro, sabe? Sim, Então não sim. é uma coisa que eu Ah, compro toda semana. sim. Mas assim, eu não consigo me ver da noite pro dia não comendo mais nada. Conta a sua experiência Então, e na sobre época isso. ainda nem tinha muita coisa, assim, produtos no mercado pra É, você. Então, eu comecei, logo em seguida eu me casei. Então, eu comecei a fazer o meu leite vegetal. E olha que eu tomava leite, gente. Tomava leite, queridos. Não dá pra falar, você foi fácil. Não, não foi nada fácil. No sentido assim, né? Foi fácil pra mim porque eu coloquei na minha cabeça o meu propósito, o porquê que eu tava fazendo, abdicando daquelas coisas. Então eu passei a ter nojo mesmo. O que me dava vontade, às vezes, e que eu me sabotei algumas vezes, assim, tipo, uns 2 meses depois de eu parar de comer tudo, eu ainda me sabotei, mas eu ficava muito mal quando eu fazia isso, que era comer sonho ou donuts, com hum, creme de sonho, creme bavariano lá do donuts. Aquilo ali me dava um negócio que eu falava, meu Deus, eu preciso daquilo, sabe? Aí eu comia, ficava pior. Eu falei assim, não, nunca mais eu que quero aí você fazer não estava isso. comendo, comia, né, Eu ficava esporadicamente, ruim ficava com dor de barriga. fisicamente, dava dor de barriga e psicologicamente. Eu falei, cara, por quê? Por segundos eu fiz isso, tipo, eu passei por cima da minha decisão e dos meus valores por uma idiotice, não valeu a pena. Sabe quando você É. sente que não valeu a pena? Era essa a sensação que E eu acho que tinha. essa era uma época que não tinha essa variedade de coisas veganas que tem, né? Não, nossa, não. Aí logo em seguida eu fiquei que nem uma louca, assim. Tem uma Amarama, eu já tô fazendo uma Não, pode propaganda. falar, pode falar. Tem uma Amarama que foi o primeiro lugar que eu conheci que fazia sonho. E aí toda vez, hoje, por exemplo, eu gostaria de passar lá, mas eu acho que não vai dar tempo. Mas toda vez que eu venho pra São Paulo, que eu moro na Grande São Paulo, né? Eu tenho que passar na Amarama, pegar o meu Aham, sonho, porque é a memória afetiva que é bem complicada, aham, né? sim, isso. E eu amo demais, me remete a muitas coisas, com a minha avó comprando sonho pra mim e tudo mais. Mas que a gente consegue ressignificar de outras formas enfim. Mas que eu tava falando do leite, gente, eu tomava leite sem açúcar, sem nada, leite puro, achava incrível, sabe? E eu parei da Quantas noite pro vezes por dia você dia. tomava leite? Acho que umas duas. Duas? Era bastante mesmo. Eu tomava Porque eu bastante. tomo, eu tomo café uma vez por dia, e aí eu pingo um pouquinho de leite vegetal. Sei. Agora eu tomo Aham. leite vegetal, Ah, né? Desde a legal. pandemia eu mudei para leite vegetal. Só que aí eu só tomo aquele. Esporadicamente, assim, eu tomo um leite com chocolate, mas assim, muito esporadicamente.
Só que eu tinha pavor de pensar, de ficar sem leite, acredita? Sério? Eu falava assim, e aí eu vi o pessoal falando de leite vegetal. Eu falei, mano, isso deve ser muito nojento. E eu não entendia que nojento era tomar o leite da Nossa, vaca. ele é muito nojento, né? Eu tenho nojo de coisas que É, é de leite agora. E assim, é uma mudança radical na nossa mente, porque eu amava de verdade, de tomar na geladeira e, enfim, com nada. E aí você pesquisa, né? Porque conhecimento é tudo. E aí a gente vê que o Brasil é o que mais libera por gotinha lá pus. E que o leite não é branco, que o leite é praticamente vermelho, ele é rosa, porque é tanto sangue na teta da vaca que, coitada, tá toda machucada ali com uma máquina fazendo sair o leite. Então aquilo ali, a secreção que sai, não é só secreção, né? Por ela estar lactante, é, é com sangue, é com pus. E o Brasil é o que mais libera, né? Por gotícula, sei lá como fala, a quantidade de pus. Então, a quantidade de doença que a gente. Porque pus é doença, você concorda? sim, verdade. E a O quantidade. caminho para uma doença, né? Ou o caminho, ou é a doença, ou é o caminho para uma doença. Então, eu olho assim o leite e falo, não, sem condições. Tipo, Não, e sem contar que também já falei isso várias vezes. Eu lembro quando eu estava na oitava série. A minha professora de ciências, ela falou uma coisa e ela nem falou no cunho de veganismo, de nada disso. Foi de ciência mesmo. Ele falou assim, a gente estava tendo uma aula de biologia, não sei. Ela falou assim, gente, uma coisa muito importante que vocês têm que lembrar é que leite é do bezerro. Leite não é para o ser humano. O ser humano toma o leite do peito da mãe até 2 anos. gente, isso daí pra mim é E assim, surreal. fazia tanto sentido. Eu falei assim, realmente. É só pensar, né? E naquele tempo eu ficava assim, nossa, mas é realmente, né? E aí ela falava assim, criança tem que mamar até os 2 anos. Depois de 2 anos, não tem que mamar mais. E aí eu falei assim, nossa, mas que coisa interessante. E aí, assim, eu sempre fiquei com isso na minha cabeça, mas e do jeito que ela falou, assim, foi tão explicativo. E Sim. ela não tava falando, que você tem que ser vegano, nem era nada Sim, é uma disso. questão de Eu fisiológica estudei numa mesmo, escola né? adventista que eles pregavam o vegetarianismo. Então, na Aham. escola, assim, você não tinha aqueles lanches com frango, Ai, que nada bom. disso. Só Uhum. tinha queijo e só. Era Aham. só a única coisa dentro do lanche que tinha era queijo. E aí mas talvez ela tenha aprendido isso na religião dela Pode também, ser. né? E tenha Aham. falado, mas foi muito interessante. E aí depois de anos eu fui lembrar, assim, fica martelando essa fala, assim, eu consigo ver ela na minha frente falando isso, Não, sabe? engraçado que você falou isso, porque na época que eu, né, me casei e tal, o Gustavo ficava falando, né? Ele falava assim, meu, a gente precisa de leite, a gente estuda a tabela, como que é que fala? A Trabalhar tabela, nutricional? tabela nutricional e o leite tá ali, o ovo tá ali, a carne tá ali e tal. Demorou um tempo pra ele começar a entender que, meu, tem muita coisa que não foi atualizada, né? E, e também tem muita manipulação por fins Uhum. lucrativos, né? Que todo mundo sabe, Dentro né? dessa Nem é nenhum tabela. segredo isso. Exatamente. E aí eu falei assim, eu comecei a pensar, porque aí você começa a se questionar algumas coisas, tá? Eu falei assim, cara, mas peraí, o ser humano é o único mamífero que toma leite depois de adulto e ainda de outra espécie. É verdade. Como que tem sentido isso, velho? Não tem. É verdade. Nenhum Não tem sentido. sentido, não tem como E o defender. pobre do bezerro fica sem a mãe e fica sem a mãe porque a Nossa, mãe, nem me eles tiram a fale. mãe do menino do bezerro Um e dia. tiram, eu falo do menino, né, da criatura. E ainda tira o leite da criatura, É né? bizarro. Não, o que a gente faz com os animais é É. assim, terror. Não, mas aí no meio disso tudo, você não ficou doente, você não se sente mal, você não sentiu Não, vontade, você não sentiu saudade. cara, Como não. foi essa Ó, por experiência? exemplo, quando a gente passava perto de um lugar que tava fazendo churrasco, aí perguntavam pra mim, meu, mas você não sente vontade de comer? Eu falo, eu acho bom o cheiro é bom, o cheiro de bife acebolado pra mim ainda é bom, mas se eu olhar, eu não tenho, é zero a vontade de comer. Nossa. Tipo, eu olho aquilo e falei, mano, uma vez, gente, uma vez eu fui na casa da minha mãe tinha saído, enfim, eu tava com muita fome, eu não sei o que eu ia fazer. Abri a geladeira, aí vi que tinha abobrinha. Aí tinha um arroz lá, peguei a abobrinha, esquentei, coloquei no prato. Quando eu comi a primeira abobrinha, antes dela, né, parar de comer carne. Cara,
ela usou a frigideira da carne, sei lá, se ela fez bife acebolado antes e tal, e colocou a abobrinha lá. Menina, mas eu me senti saindo do meu corpo, juro por Deus, foi uma sensação. Mano, parece que eu tô exagerando, mas foi uma sensação tão horrível que eu me senti saindo do corpo. Falei, meu Deus, eu tô comendo um negócio que assim, de um Mas os bicho sentidos morto. ficam mais aflorados, né? Muito! Depois. Absurdamente. Uma vez eu fui. Mais uma história. Uma vez eu fui numa padaria aqui em São Paulo. E aí eu comprei o negócio lá, o café da manhã, que vinha várias coisinhas. E eu amo café da manhã, né? Ai, também. Eu Nossa, viveria com café eu da também, manhã, sabe? lindamente, Ai, amo. comeria de manhã, tarde e à noite café da Nossa, manhã. sabe aquela mesa bem farta, com Vamos fazer isso um suco? dia? Vamos, por favor, já tô ansiosa por esse dia. Enfim, aí o cara falou assim, olha, tudo vegano, tal, esse menu que você pediu, tá, perfeito. Comi o cookie, mas parecia que eu tava colocando um ovo dentro da minha boca. Mas assim, muito gosto de ovo. Me deu vontade de vomitar. Aí eu chamei ele com muita educação, porque eles nem têm culpa, assim, Às vezes não enfim. sabe. Aí eu falei, moço, você tem certeza que é vegano esse combo aqui? Ele falou, claro, não sei o que. Eu falei assim, tá bom. Esse cookie aqui eu tenho certeza que não é. Você pode verificar pra mim, por favor? Ele, não, mas só verifica pra mim, por favor. Aí ele foi e falou com não sei O quem lá. cozinheiro, né? Não era tipo bolachinha que vinha pronta no que eles Tá, serviam lá, entendi. sabe? Esse cookie. Aí ele falou assim, moça, desculpa, essa realmente não é vegana. Eu falei, tinha certeza, porque fica muito Você demais. consegue. É muito. Eu, eu tenho muito orgulho da minha transição. Igual eu te Aham, falei, né? Eu me considero flexitariana, porque quando eu sim. vou em algum lugar e tem comida, eu não vou ser a chata de não comer. Mas na minha casa eu não como mais, não compro. Uhum. E eu percebo realmente como o meu paladar tá muito mais aflorado do que Muito, não antes. tem E uma comparação. coisa engraçada que acontece comigo, já aconteceu a história várias vezes, mas vou contar pra você. Me Que conta. às vezes eu tô, tipo, eu acabei de tomar um leite vegetal, Aham. comi alguma coisa que não tinha nada de origem animal, do nada eu sinto o gosto de carne na boca. Do nada. Tipo, eu acabei de comer coisa totalmente aleatória, do nada eu sinto um gosto de uma picanha que eu Por que comi, sei será, lá, não sei gente? aonde. E não é vontade. Não é vontade, é gosto mesmo, eu sinto, Que parece que eu acabei de doideira. comer. É uma coisa muito louca. Nossa, Mas que só acontece doideira. comigo isso. Tipo, aí do nada eu tô assim. Por exemplo, às vezes tem um vizinho lá que faz churrasco na varanda, não pode, mas ele faz. Aí passou um tempo. Aí na semana seguinte eu acabei de tomar esse leite com leite vegetal com Aham. alguma coisa, geralmente com café. E aí do nada eu, nossa, que coisa de picanha. Meu Gente, Deus, que que isso? bizarro, eu não acredito. Mas aí Que eu acho que é o meu loucura! subconsciente me mostrando que eu consigo, sabe? Não sei, às vezes eu penso isso, Sim. tipo, você consegue, vai que você consegue. Vai que a gente até finge que tem uma picanha na sua boca e pra Vai você não que. precisar comer. Bom, aí Nossa, dentro que dessa sua doideira. história ai, consegui, aí você conseguiu fazer a transição, né? Aham. Agora conta em que momento você encontrou a sustentabilidade, porque eu entendo que o veganismo ele é um pilar da Sim. sustentabilidade, né? Aham. Tem coisas muito mais profundas para a gente conversar sobre Sim. Nossa. sustentabilidade. Uhum. Por exemplo, consumo consciente, Uhum. consciência ambiental. É igual eu falei no começo, você é uma das poucas pessoas que eu vejo realmente fazendo a Preocupadas com comida, isso. comendo vegetal, tudo, não comendo tanto industrializado, não descartando Sim. coisa o tempo todo. Conta agora pra gente, né, a sua experiência de como você conseguiu entender tudo isso, né? Quais são os seus mecanismos, as formas que você encontrou de conseguir reutilizar mais, descascar mais, né? Escolher melhor, pensar melhor, porque infelizmente é uma coisa que não acontece. É. Assim, eu sempre tive uma tendência a ser lixeira. Então, quando eu era pequena, eu gostava de guardar as caixinhas de leite mesmo, quando eu Ah, tomava, tá. para fazer algum artesanato, ou aqueles negocinhos do café, como que é o nome? Coador, Os coadorzinhos de filtro, café, né? os Filtro de filtros de café. café. Quando eu era criança, eu gostava de juntar para fazer alguma coisa. Eu sempre tentava entender não, como que fala? Tipo, recriar.
em cima do lixo. Ressignificar o que a gente Ressignificar, fala. sabe? Dar uma chance, uma nova vida para aquilo que poderia já terminar o ciclo dele ali. Desde muito pequena. Então, com o veganismo e quando eu comecei a morar, né, só, sem meus pais e fazer as minhas próprias regras dentro de casa, já passa um caminhão de reciclagem na frente da minha casa. Tipo, eu só não separaria o lixo, os recicláveis, se eu fosse muito doida, né? Porque, Sem consciência. Cara, não existe fora, né? É. O mínimo que a gente pode fazer, o cara passa na sua frente. Como que você não vai separar e dar pro cara que passa na sua frente? Quando eu morava, hoje eu moro num condomínio, mas quando eu morava em bairro também passava. Então, e tem gente que mora em bairro e não passa esse tipo de caminhão para coletar, que vai no shopping e coloca. Sim. É só você querer fazer. Então, eu sempre tive essa coisa dentro de mim. E aí, conforme eu fui seguindo páginas que tinha essa questão de preocupação com o meio ambiente, com o alimento mais limpo e tudo mais, foi cada vez mais me despertando isso, né? E aí, naturalmente, você vai fazendo, vai adotando isso nas suas práticas. Então, para mim, foi muito natural. E aí, eu vi aquelas tartarugas com canudo, que aí teve um ápice disso, né? Sei lá, acho que uns 4 anos atrás, teve um ápice disso. Até teve gente, você tá preocupada aí com o plástico no nariz da tartaruga, mas você tá comendo peixe. Porque o que acontece, né? A pescaria, ela é pescaria que fala, né, gente? Pescaria. Deu um negocinho aqui na minha cabeça, falar, meu Deus. Pescaria. Não, é pescaria mesmo. Eles sujam muito o mar. Sim. Sei lá, eu acho que 85% do plástico que tá no mar, o plástico de oceano, é por conta da pesca. Então, assim, não é que a gente não tem que se preocupar com o canudo. A gente tem que se preocupar com o todo. Então, é isso que eu faço. Eu comprei o meu canudinho. Então, eu sempre, quando eu vou pra praia, ou quando eu vou pra ficar fora, sei lá, num show, como é que fala? Eu esqueci. Tipo, que tem vários shows. Ah, tá. Eventos. Enfim, um evento X, evento. eu vou lá e levo meu kitzinho, não preciso pegar plástico. É uma coisa que me incomoda eu comprar um açaí e vir num plástico, sabe? Me incomoda muito. Então, eu tenho o meu copinho. É uma coisa que você compra uma vez só na sua vida, vai usar sempre. Eu não sei, assim, eu sinceramente não vejo dificuldade nisso. Eu não sei por que as pessoas não veem dificuldade numa coisa que é tão simples, sabe? Vendo o que tá acontecendo com o planeta, que não existe fora, né? O planeta tá aqui, a gente vai jogar fora da nossa casa, mas tá dentro da onde a gente habita. E como que é o seu dia a dia, a sua rotina de sustentabilidade na sua casa? Você falou que casou. Como é o seu marido? Como que ele aborda esse tema? Conta um pouquinho. Ele não, né? Ninguém é perfeito. Se existe sacola plástica em casa... É por conta dele. Eu que implantei tudo, assim, dentro de casa. E, graças a Deus, algumas coisas ele conseguiu acatar. Eu não considero ele vegano, porque ele tem outros pensamentos em relação aos animais. Mas ele não come nada de origem animal por opção dele, por questões de saúde, que aí ele começou a pesquisar e ele sempre foi ligado muito à saúde, o pai dele tem câncer, então você vai querendo sair dessa questão que as pessoas falam que é genética, mas que é a alimentação, né? Então, tipo, você tá numa casa que só come coisas ruins a vida inteira, Sim. Todo mundo ali vai morrer de alguma doença, ou câncer, ou diabetes, ou cardiovascular, alguma coisa assim. Agora, se você sai dessa bolha e começa a mudar os seus hábitos, a tendência de você não sofrer as mesmas consequências que as pessoas anteriores que moravam com você é muito maior. E foi o que ele fez, que ele tá fazendo e tal. Mas essas questões de sustentabilidade, agora que ele despertou, não sei nem se ele despertou ou se ele faz porque eu tô ali, sabe? Mas tudo bem. Mas pelo menos você tá ali pra mostrar pra ele. A gente acaba arrastando pelo exemplo. Sim, né? sim. Não é o que a gente fala, é o que a gente faz. E eu faço muito. Sou vista muito como chata lá em casa, assim, pela minha mãe. Eles não falam isso, mas eu sinto, porque já é vegana. Aí quer ser sustentável. Não, é isso mesmo. Aí não quer pegar plástico. Por exemplo, às vezes eu vou fazer compra com a minha mãe no sacolão, né? Na hortifruti. E aí eu tenho todo um ritual, porque eu tenho que levar as minhas sacolas e a minha rede de pesca para poder colocar as coisas a granel.
E se eu não faço isso, eu vou lá e coloco tudo no carrinho. Tipo, por exemplo, eu tô na rua, esqueci a sacola, tirei do carro, não coloquei de novo. Aí eu vou ter que. Moço, você tem caixa? Preciso da sua caixa pra poder colocar as minhas coisas e tal. Eles sempre emprestam. Só que pra minha mãe, antes era uma vergonha. Por quê? Porque parava o trânsito ali, né? Fazia fila e tudo mais. Aí tem gente que olha pra você com cara de bunda. E É, você tem que. eu acho que o que impede também as pessoas é mais a vergonha, Com né, certeza. do todo, né, do ciclo, do que de fato pedir a caixa. Porque Então, que porque é a você coisa tá mais ofendendo simples, quem pedindo uma exatamente, caixa, sabe? Eu não tô gente? nem aí, porque eu tô fazendo a minha É. parte. Eu que deveria estar olhando pra eles dessa forma, vocês não estão fazendo a parte de vocês. Tá Me todo tenha mundo como exemplo pegando aqui sacola nesse que vocês não sentido. têm vergonha, né? Exatamente. Então, tipo, chata nesse sentido, porque acaba sendo um empecilho pra quem tá do seu lado. Pra você que tem aquela consciência, você sabe, você tá preenchida fazendo aquilo. Sabe? Sim. Tipo, eu quando tenho que pegar por obrigação Hum, alguma sacola plástica porque comprei mais do que eu deveria, não tinha, alguma coisa acontece desse tipo, eu me sinto hum. muito mal, cara. Eu falo, meu, eu não deveria, tipo, que bosta que eu esqueci e tal. Mas, ai, gente, tô quebrando aqui. Mas, enfim, isso é consequência de quando a gente tá nadando contra a Mas correnteza. aí você falou da sua família, porque eu também senti isso. Depois eu vou contar uma história da minha mãe. Mas você percebe que eles, sei lá, às vezes tentam seguir algum exemplo Assim, eles seu, começaram a. começaram a entender o que é consciência ambiental, como que é pra Ah, você. sim, com certeza. Eles veem o exemplo e eles, tipo. Eles acabam sendo arrastados de alguma forma. Então, eles começaram a separar reciclável lá, que eles não separavam antes. Algumas coisas você vê acontecendo. Aí, tipo, eu lavo a caixinha de leite vegetal antes de colocar ou qualquer coisa. Eles também lavam e tal. Você aí usam. Ai, é ela. Mas depois a Ai, gente sou corta. eu. A Ingrid, pode deixar aí, depois a gente corta. Muito obrigada. Desculpa Ainda te bem que dá pra interromper. cortar. Eu achei que já ia colocar É, mais depois a volta. gente corta. Volta. Calma, voltando. Você falou que tava lavando, que lava a garrafinha. Ah, tá. Então, minha mãe, ela adotou algumas práticas e ela tem algumas consciências, porque ela vê que não tô fazendo aquilo ali pra dificultar a vida de ninguém, sabe? Sim, sim. Mas é aquilo, a gente vai levando aos poucos, né? Quem não tá dentro desse mundo Aham. e buscando essa E os seus melhoria. amigos, assim, pessoas próximas, pessoas que você trabalha, que você conhece, como que eles te veem? Você sente que você consegue ser um exemplo? Porque eu fico muito feliz quando um amigo Nossa, eu me manda também. mensagem e fala, Muito, nossa, muito. É agora eu faço gratificante demais, isso, é. agora eu faço aquilo. Como que é pra você? Todo mundo te olha como é chata. Não, muita gente, muita mesmo, até pessoas assim que falavam que bacon era vida. Aline, é pra você. Bacon é vida, assim, do porco que você tá Exato, e comendo. hoje ela defende com unhas e dentes, assim, isso, sabe? Ela fala, gente, como que um dia eu falei que bacon é vida, que absurdo, tal. Se tornou vegetariana, a maior parte das coisas que ela come e faz dentro da casa dela acaba sendo vegana, tal, super de opinião. E era uma pessoa que era totalmente assim, meu, você viaja, sabe? O que você tá fazendo da sua vida, tal. E não só amigos, mas amigos, colegas, familiares distantes. Eu influenciei muita gente, assim, que você fala, caraca, valeu a pena minha visita na Terra, sabe? Né? Valeu a pena. É, Acho que é isso, né? Não, mas Mano, assim, foi, será que eu foi respondi fácil tudo? influenciar as pessoas, porque assim, Entendi. o problema que eu vejo, assim, as pessoas elas sabem o que tem que ser feito. Todo mundo Claro, sabe. exato. Ninguém é perdido a ponto. Aham, A gente já tá em 2023, exato. informação, todo mundo sabe o que tem que fazer. Mas todo mundo quer passar um pano, quer fingir que, o meu canudo não vai fazer a diferença, o Sim, meu, meu copo de plástico não vai fazer assim, já diferença. teve pessoas que quiseram brigar, e que eu não vou brigar com ninguém, né? Ah, tá bom, Ah, não, querido, você nem vale a faz aí. pena. Mas o que eu queria saber, por você ser essa vegana mais consciente, como que as pessoas começaram a olhar a situação, né, vinda de você, e se foi imediato, né? Se começaram a fazer de imediato, se quiseram bater boca, como que foi isso na sua experiência, De assim? amizade ou de conhecido, assim, foram poucos os maluquinhos que vieram falar um Ah, monte de coisa tá. e tal, mas aconteceu. E aconteceu com uma colega minha, que na época eu achava que era amiga, e meu, eu não sei o que aconteceu. A partir do momento que ela viu que eu me tornei vegana, eu virei um, Um um monstro.
bicho feio pra ela. Gente. Ela falava, meu, você é influenciadora. Olha que absurdo, cara. Assim, é muito absurdo mesmo. Eu falava assim, meu, você deveria estar trabalhando pra Bob, vestindo uma jaqueta de couro. Você fica aí defendendo os coelhos, defendendo porque eu sempre falei da indústria da moda, que inclusive é um dos motivos pra eu consumir de brechó, sei lá, acho que faz uns 4 anos que eu consumo só de brechó, ou quase isso. Porque eu falei, gente, eu não quero consumir com essa indústria aí, que além de ter trabalho escravo pra caraca, polui num nível que eu não sei nem explicar, uma das indústrias que mais poluem, eu acho que Sim. fica atrás só da indústria do petrolífera, Sim, se eu não me engano. E, e aí eu perdi o fio da meada. Não, você tava falando da sua. Ai, eu adoro quando acontece isso. Que a pessoa tá falando, esquece de verdade. Porque mostra que a nossa conversa tá boa. Você tava falando da sua amiga. É muita coisa, né? Da sua amiga que Ah, você tá. virou um monstro Então, pra ela ela. virou um hater, assim, do nada, que eu fiquei chocada. E a gente era, tipo, colegas, assim, a gente tava num momento que a gente se via toda semana, dançava junto e fazia isso, aquilo, outro. Eu achava ela muito inteligente pra várias coisas. Só que, não sei, eu me tornei vegana, eu acabei virando um monstro na vida dela. E isso porque eu nunca falei nada, tipo assim, se torne vegana, Pare de comer. você é ridícula porque você come carne. Nunca, Nossa, nunca teve nenhuma conversa. Você deveria fazer isso porque. Não, não teve. Só que ela me via militando, não. Os posts que eu faço de hoje eram os mesmos que eu fazia antes. Uhum. Então eu não fico militando, eu passo informação. Você pega pra você se você quiser. Sim. E aí ela ficava, nossa, agindo como hater mesmo. Eu falei, meu, essa não é minha amiga, porque. Inclusive Vá tem com Deus, né? vá com Deus, foi tarde, porque foi um livramento. E você era. Quando você começou a sua transição, você já era influenciadora ou você virou influenciadora por causa de. Como que foi essa Nossa, questão? eu tinha um monte de produtos em casa que eram de outras indústrias que não eram veganas, que eram cheias de coisas artificiais, e eu sempre fui muito de fuçar, sabe? Então, teve a questão de eu mudar minha alimentação, e aí eu vi aquele monte de produto, aí tinha uns fortalecido com leite. Eu falei, peraí, eu não tomo leite pela minha boca, eu tô tomando pela minha pele. Junto com um monte de artifícios aqui que eu não faço a menor ideia do que seja nesse rótulo que eu não sei nem entender o que tem aqui, que eles fazem de propósito pra gente não entender o que tá ali, né? Pra adoecer a gente, enfim, é um ciclo doido. E aí eu comecei a mudar, né? Conversar com marcas naturais e entender por que aquelas marcas que eu estava trabalhando antes, porque eu era influenciadora de moda e beleza. Ah, tá. Você Respondendo já essa era. pergunta, porque é tanta coisa que eu já era influenciadora. Aí eu era influenciadora da área de moda e beleza, então eu postava look do dia, falava de produtos de beleza sem propósito nenhum. E aí eu comecei a entender que aquilo ali, cara, não fazia mais parte de mim, porque eu já tava com uma mente diferente do que eu tava antes. E aí eu fui fechando ciclos com essas marcas. Ah, Eu tive que tá. reiniciar do zero o meu trabalho, porque as pessoas começaram a parar de me seguir, né? Porque do nada você muda radicalmente. Nossa. E aí você começa a mostrar os bastidores de que ninguém quer ver os bastidores. Nem de indústria da moda, porque eu quero consumir Shein. Shein. Eu não quero saber o que tá acontecendo nos bastidores, porque eu quero usar o meu look do dia da Shein. Sim, que é mais barato. Que é mais barato, lógico que é mais barato. Você sabe quem produziu? Quem pagou, né? Quem pagou pra ser mais barato, pra chegar até você? Meu, a marca fica ali o tempo inteiro. Ah, eu mando pra você divulgar, tipo, pessoas que não são influenciadoras. Você acha que pra eles fazerem esse marketing, quem que tá pagando a conta? Com sangue, com suor? Com noite sem dormir, crianças que não teve infância, Exatamente. né? Mas aí sustentabilidade de vida é coisa de rico. Quando a gente fala sobre isso, veganismo também. Aí veganismo é de rico e tá todo mundo certo e a gente que é tá uma fazendo, utopia quem vive veganismo e sustentabilidade. e a gente que tá falando não tá errado. Nós não somos tá... erradas. Mas aí eu achei interessante você falar isso, porque aí Aquelas bem tóxicas, nós somos as erradas. Eu achei interessante você chegar nesse ponto do as pessoas me pararam de me seguir, as pessoas pararam de me acompanhar. Em algum momento você percebeu dos seus seguidores, as pessoas falando que você era meio... Antes de você perceber, né? Antes de você começar a ler os rótulos,
alguém pegou e falou assim, nossa, você é vegana, tipo, algum vegano mais radical, né? Você é vegana e tá fazendo propaganda de marca que não é vegana. Tipo, aconteceu isso ou não? Você teve a Aconteceu uma consciência? vez, inclusive a menina era de uma agência que, meu, me trazia vários trabalhos e tudo Ah, mais. E aí eu tava participando de um sorteio com, não sei se era com a marca ou se era com uma outra influenciadora, tal, que dentro desses produtos tinha todas as marcas. E eram produtos que a gente tinha recebido, que estava cheio na nossa casa, a hum, gente queria mandar embora, porque a gente não ia usar, porque tinha muito, mas ao mesmo tempo fazer um conteúdo daquilo. Então a gente ia fazer um sorteio, ainda trazer mais seguidores, tal, entendi. interação. Aí ela pegou, não fazia nem um ano que eu tava, tipo, e ainda tava escrito no meu, na minha biografia, veganizando. Ah, tá. Você Veganizando. estava em processo Então, eu ainda não ainda. coloquei vegana, porque assim, por mais que eu tivesse mudado toda a minha alimentação da noite pro dia, vegano não é só alimentação, tem todo um processo. Então, pra ninguém me julgar, já deixei bem claro ali na minha biografia. Aí foi exatamente o que eu falei pra ela. Eu falei assim, olha, não sei se você entendeu, mas na minha biografia você vai ver muito claro, veganizando e não vegana. Porque até eu me tornar vegana tem muito chão. E aí ela, ai, não, eu tava brincando. Ela ainda falou assim, vegana de Taubaté. Você acredita? Ah, Olha como as pessoas julgam. Tipo assim, né? hoje ela é vegetariana, essa menina. Tá vendo Aí só? você fala, Mas beleza. então, mas nesse caso, você ainda não tinha essa consciência, porque você estava veganizando, no caso, Aham. ou você não se ligou? Qual que foi ali a explicação, Do que né? você fala dos É, do produtos? produto. Não, nunca tinha me tocado com Ah, o que tá. podia ter ali dentro e tal. E Ah, aí, entendi. E seguindo aí, tudo. mais um processo de Mas, não, evolução, né? veganismo me trouxe muitos, assim, outros processos que as pessoas não ligam uma coisa na outra, mas pra mim tá muito ligado a tudo, sabe? Tipo, uma pessoa que defende ambientalistas, aqueles que vão mesmo, fazem. Aham. Como é que fala, gente? Não é milita. Foge as palavras. Ai, que manifestam e tudo mais. Manifestações. Ativistas, isso. Os ativistas, para mim, todos tinham que, pelo menos, ser vegetariano, porque o que mais ferra o planeta, o que mais come a Amazônia É é o verdade. consumo de É carne. verdade. Aí tem um monte de gente que vai militar lá e não, assim, eu não digo nem ser totalmente vegano, né? Porque, como você falou, é um processo, você Sim, tem que sim. aprender muitas coisas. Não é todo mundo que consegue da noite pro dia igual você Sim, não, conseguiu. com Então, assim, certeza. já é um processo evolutivo, uma pessoa totalmente evoluída ser vegana. Da Uhum. noite pro dia eu acho extremamente mais difícil, mas assim, a pessoa fazer militância e não fazer nem a segunda sem carne, Então, né? você entendeu? Pra mim, Aí é ó, meio o estranho mesmo, é negócio ali meio não bate, a esquisito. conta não bate. E aí vamos entrar na questão dos industrializados, que eu acho bem importante você trazer a sua visão, assim, Aham. né? Que, assim, cada dia tem um produto novo, cada dia tem uma coisa nova, cada dia. E a gente também. Muitos veganos já falaram que produtos veganos não são para veganos, né? São para pessoas que estão em Sim, transição, a gente até entende. Mas a questão ainda do lixo, resíduo, sim, descarte com e jogar certeza. um monte de coisa fora por um produtinho ali que às vezes é tipo uma montanha de papel, vem só um negocinho. Como que você vê isso? Quais são as suas dicas para escolher melhor, para comprar melhor, para se alimentar melhor, sem necessariamente, né, sempre recorrer ao industrializado? Como que é no seu dia a dia, na sua É, rotina? quem me segue vê que a maior parte da minha alimentação é arroz, feijão, ou arroz grão de bico, ou arroz, lentilha, uma salada e uma mandioca, alguma coisa assim, tipo semente, chia, linhaça, essas coisas assim. Raramente vocês vão ver hambúrguer, chicken, essas coisas. Não por nada, mas porque eu não preciso e eu sei que aquilo ali não vai ser tão saudável quanto o prato que eu tô consumindo, né? E sem esses industrializados. Se a pessoa tá em transição, eu acho super plausível ela comprar. Por quê? Porque no início, as pessoas não. Por exemplo, o Gustavo, ele olhava o prato e, como não tinha aquele formato de carne, Ah, tá. por mais que ele tivesse comido uma montanha, pra ele tá com fome aí. Ele tava com fome ainda. Isso, tipo, uns 3 meses, ele falou, meu, não tá dando certo. Cara, tá faltando alguma coisa, não sei o quê. Quando começou a comprar essas coisas, tipo, ele viu que era puro psicológico. Entendi.
era um negócio de querer ver o formato ali que ele sempre viu a vida inteira e tal. Então, eu acho que tem pessoas que têm que passar por esse processo. E aí, depois, ela vai desapegar. Entendeu? Porque não faz sentido. É uma lentilha que tá em outro formato ali. Você não precisa daquilo, sabe? Pra comer de vez em quando, acho que tudo bem. Como qualquer coisas diferentes, assim. Mas o alimento base é arroz, feijão, ou arroz do grão de bico, ou arroz e lentilha, ou arroz e ervilha. Muitos legumes, que eu esqueci de falar. Muitos legumes, verduras verde escura. E é isso, manda bala. Como que você organiza mais ou menos as suas compras, assim? Quando você vai no mercado, você provavelmente não é mais aquela pessoa que se seduz pelas prateleiras, Nossa, não, né? nem fico Como que vendo. você organiza, assim, basicamente a sua lista de compras, assim, para fugir dos industrializados? Na verdade, antes eu nem olhava, né? Passava reto das prateleiras pra eu não ter nem a vontadezinha de comprar alguma coisa. Não dá nem uma vontade de... Deixa eu só ver o que tem de novo aqui. Então, aí, quando as prateleiras começaram a aumentar, veganas, né? As opções nas prateleiras começaram a aumentar, aí é como se fosse uma terapia, ficar procurando produtos novos, sabe? Porque Tá. hoje em dia, cada ida no supermercado é um produto novo que você acha. É muita coisa na Natural Tech, não sei se você foi. Você foi, né? Ah, não, Não, na eu fui na Bag Bagfest. Fest, Enfim, ambas. Meu, é uma diversidade, assim, muitos produtos novos, você fala, E que não deixa caraca, de ser que divertido legal, você lógico, olhar, né? com certeza. Então, assim, não é o produto base, mas é um produto para você diversificar de vez em quando. Para mim é isso. Então você basicamente mantém lá a comida do trabalhador brasileiro, Sim, arroz e total. feijão. Eu amo arroz e feijão de um jeito, cara. Eu não consigo Eu sobreviver sem também. arroz e Eu preciso feijão. comer todos os dias arroz e feijão. Olha, tudo bem passar uns dias comendo arroz e ervilha, arroz grande bico, mas arroz e feijão, Uma ele tem um delícia. cantinho especial no meu Arroz, feijão coração. e banana. Nossa, eu amo tanto. Sério? Eu Muito, tenho muito. um negócio assim de comer banana frita, banana com comida, não consigo. Não Manga consegue? consigo comer na salada, mas banana. Ah, eu Não consigo consigo. comer assim todas as frutas com comida. É bem Sério? interessante. Porque assim, você toma o suco, né? Aham. E comer a fruta eu acho até mais É, não sei fácil. por Assim, eu quê. gosto de Qual que é comer a com melancia, o meu com problema? morango, com manga. Mas a minha, meu amor afetivo pela banana é que eu sempre comi desde pequena. Ah, Assim, então é o amor afetivo mesmo. às vezes minha mãe não dava tempo de fazer comida. Então, Aham. coloca uma banana pra render. Sério? Tipo, às vezes ela fazia arroz e ovo. Aham. Porque às vezes ela trabalhava, tinha que fazer alguma coisa. Sim. Não, Oxi. coloca uma. Mano, arroz, feijão e E ovo era a minha banana. comida por muito tempo, Arroz, cara. feijão, ovo e banana era Farofinha. na minha família, assim, a gente sempre teve a cultura do comer direito, assim, tinha Aham. que almoçar ou jantar e sempre tinha que comer direito, assim. Tanto que eu trouxe isso pra minha vida morando sozinha, eu não Aham. consigo não comer arroz e feijão. Tipo, Eu não, comer lanche, pizza no lugar, né? É, eu não também não faço consigo, isso. esquece. E aí, Eu me sinto fraca eu se eu também, faço. muito. E aí, esse negócio de comer com banana é tipo a carne que eu não coloco no prato, Ah, é tipo sabe? o meu sonho quando eu venho pra É, São Paulo. isso, então, Nossa, eu arroz, como com feijão uma e... às vezes eu vontade. não tô... Ou às vezes até comigo mesmo, tô trabalhando, tô fazendo um monte de coisa. Ai, vou fazer um arroz, feijão, um ovo e uma banana. Nossa, eu fico tão feliz Pira, quando eu né? como aquilo, é tão feliz. Ai, meu, Dá muito uma delicioso. coisa assim, nossa, que comida boa que eu comi agora. Satisfaz a alma, E né? fujo dos Com industrializados, né? certeza. E aí, na questão, assim, você também só não come arroz e feijão. Você come doce, você come outras Ah, tá, coisas, sim, né? Como sim. que é isso pra Então, no você? começo eu fazia Nutella direto, assim, direto e reto eu fazia Nutella. Que é muito simples, né? Fazer Nutella é muito simples e pra mim super rolava. Hoje em dia eu praticamente não como doce, sabia? Sério? Quando eu Mentira. tenho vontade, eu compro Oreo. Ah, tá. Oreo, que é muito raro, porque eu sei que é uma coisa que não faz bem. Então, Ah. muito raramente um Oreo, muito raramente um cebolito. Não, mas assim, não é possível você não come besteira. Meu, não Ah, tem besteira em casa, sério. Ó, posso falar pra você, tipo, paçoquinha, quando eu vejo em tá. promoção. Paçoquinha é Porque eu muito compro. democrática, vai. Mas é verdade, É. juro. Não, mas paçoquinha eu também como, sempre. É. Assim.
de besteira. Eu já fui muito das besteiras, mas antes de eu veganizar. Depois você acaba. Mas assim, quando você tem que fazer uma festa de aniversário, assim, seu bolo, como que é? Ah, o bolo é sempre no Nectar Vegano. Ah, Sempre tá. não, né? Já foi de outros lugares, mas Nectar Vegano. Mas aí você sempre recorre a alguém que já faz, você não faz, né? Não, não Você faço. Nossa, faz tempo que eu não faço, que eu desempolguei. Eu falei, mano, eu tenho que fazer sozinha, eu tenho que lavar a louça sozinha. Sabe quando você desempolga? Mas só se pedir, né? Aí eu falei, não quero mais. Se tivesse alguém pra me ajudar, eu faria, mas. E o seu marido, ele é das besteiras, tudo ou Não, ele não é bem. também? Ele gosta de doce quando tem, arrebenta, mas. As besteiras que viraram besteiras pra gente é tipo pastinha proteica, sabe? Pastinha de. Tá. Pode falar a marca? Pode. De novo, né? It Clean. Você já comeu? Não, nunca comi, mas eu sei qual é. Menina, sério. Tem uma de morango lá com não sei o quê, que você detona assim de um jeito. Hoje em dia tem muita opção, mas eu não sou muito de besteira. Olha que patamar eu cheguei, hein? Olha, Porque eu era muito do doce. eu sou uma formiga. Eu não consigo pensar em não comer doce, assim. Eu termino de comer a comida, eu penso no doce, ou quando eu vou para algum lugar que eu sei que vai ter sobremesa, eu como pensando na sobremesa, assim. Caraca. E depois, quando eu Não, fui eu morar também sou sozinha, assim quando eu vou pra quando eu fora. fui morar sozinha, que eu Comer podia fazer tudo, né? Você falou assim, na minha casa, minhas regras. Sim. Nossa, eu comia sobremesa antes da comida várias vezes. Eu falo, nossa, minha mãe vendo isso Jura? várias vezes. Não, pra mim tem que ter a regra. O salgado primeiro, Não, aí doce depois eu depois. percebi que não fazia bem. Tipo, eu me Ah, sentia Não fraca. sabia. Não, Sério? não é que não faz bem, assim. É que é errado você comer. Você tá com a Não barriga sabia. vazia. O açúcar, né? Esse açúcar, ainda mais açúcar refinado, ele não faz bem pra saúde. Não, Você tá com a péssimo. barriga vazia, sem nutrientes, né? Você vai comer açúcar e coisa. Eu fico mal, mas de É. passar mal, assim, de sentir ânsia, sabe? Quando eu como Aham. quando eu tô com muita fome, aí eu como doce ao invés de salgado, eu fico mal. Eu também sinto. É. E aí eu parei de fazer isso, assim, mas, nossa. É porque o primeiro ano, né, de morar sozinha é tudo festa. Vou fazer tudo contrário. Todo mundo deveria morar sozinha porque toma juízo desse jeito, né? Você verdade. você faz um monte de coisa errada e depois você aprende. Por isso que minha mãe falava pra não Você fazer virou assim. adulta, Aham. querida, vamos fazer que você ficar doente, não vai ter mamãe pra cuidar de Exato, você, né? é. Então aí você aprende. Mas eu fazia muito isso. Eu falei, não, agora eu tenho que virar uma pessoa decente, parar de fazer essas coisas erradas. Mas eu sou muito do doce, muito. Assim, não é que assim, gosto eu bastante, né? só como doce. Eu sei que eu tenho que comer o salgado para poder ter o direito de comer o doce, É sabe? tipo isso também. Mas que eu penso. também não sou aquela pessoa que come doce todo dia. Porque também não. eu criei uma consciência na minha cabeça, porque se deixasse, eu ia morrer diabética. E aí, vamos pensar assim, você acha que foi uma pergunta que eu fiz para todos os veganos, tá? Eu tenho que fazer para você também. Você acha que o mundo vai ser vegano? Como você vê o mundo em termos tanto de sustentabilidade quanto de veganismo? O caminho que a gente... Ixi, essa cara não tá boa. O caminho que a gente está seguindo, onde estamos, o que temos que fazer e onde podemos chegar. Olha, menina, eu sou muito realista. E essa pergunta fizeram pra mim no VegFest, quando eu fui palestrar. O Ricardo Laurino que fez Sério? pra mim. E eu acho que eu falei a mesma coisa que eu vou falar hoje. Eu não tenho muita esperança do mundo veganizar, assim, de fato. Porque tem muita gente muito desconectada e com muita resistência, sabe? Eu tenho esperança, sim, das coisas melhorarem. Assim como em 5 anos melhorou muito, muito o acesso aos produtos, as pessoas entenderem melhor o que é veganismo, o que é uma pessoa vegana, porque às vezes as pessoas falavam, essa daqui é vegana. Nossa, ela é vegana. Hoje, Tem doença. como se você fosse uma doente louca, mental, Aquela radical. ali é vegana, não fala com ela, não. E onde já se viu, né? O radical é aquele que tá ali tentando proteger o planeta e os animais. Que Vai entender, radicalismo né? é esse? Estranho, enfim. Eu não tenho essa esperança do mundo veganizar, mas isso não diminui a minha vontade de fazer o meu melhor e de sair dessa vida um dia que quando eu morrer, a minha alma falar, você fez o seu melhor e você deu o seu recado pra Terra, sabe? Uhum. Então, pra mim, isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Se você consegue impactar pelo menos uma pessoa, você já tá bem feliz, com né? certeza. E a sua relação com os animais? Assim, eu vejo que você
participa de ONGs, né? Ajuda ONGs, ajuda animais. Conta um pouquinho também dessa história, porque tem a questão, né, da proteção animal, a preservação, vamos dizer assim, né, do Sim. nosso planeta, mas a questão da proteção animal também é muito importante, né? Tem muita gente que não entende o que é proteger os animais, respeitar os animais. A gente vê vídeos horrorosos todos os dias na internet, Nem me coisas fale. horrorosas. Conta um pouquinho desse seu trabalho, desse seu lado da proteção animal em si, explica um pouco para as pessoas o que é proteção dos animais, respeita os animais, que acho que a galera também tá meio, bem perdida sobre isso. Em relação a isso, eu acho que assim, a pessoa que tiver o mínimo de sensibilidade e tentar se colocar só um pouquinho no lugar daquele animal que passou por você com fome, que passou por você atropelado, que passou por você sangrando, e você conseguir fazer o mínimo por aquele animal, e eu tô falando o mínimo assim, vamos fazer uma vaquinha, ele vai continuar aqui na rua, mas vamos colocar ele aqui na caixa, tá chovendo, vamos colocar ele aqui na calçada, fazer algum tipo, ajudar de alguma forma, e não só apontar, e não só passar reto, muitas pessoas passam reto pra dor alheia, né? E e proteger é isso. Você não precisa estar dentro de uma ONG para fazer nada. Você não precisa estar dentro de um santuário para fazer nada. Você pode fazer do seu lado. E não só para animal. Eu acho que assim. E é uma coisa que muitas pessoas falam, até em vídeos meus, quando eu posto, né, defendendo os animais. Aí tem um comentário lá de uma pessoa que nem sabe quem sou eu e tudo mais. Aí falam. Porque as crianças com fome, né? Não tá Ninguém preocupada. ajuda. Porque ajudar os idosos não sei aonde. Gente, uma causa não diminui a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando uma pessoa é boa, de fato, de coração, eu tenho certeza que ela vai ter empatia não só pela pessoa, o ser humano. Ela vai ter pelo animal também. Então é só você se colocar no lugar. Você proteger um animal é você proteger quem tá ao seu alcance, independente se é humano ou não. É isso. Porque não dá para salvar, abraçar o mundo também, né? Estamos Exatamente. 2 braços apenas, não tem como a gente Exatamente. abraçar todo mundo. Esse ponto que você falou é muito importante, assim. As pessoas gostam de apontar o dedo para quem tá fazendo alguma coisa, né? Muito. Tipo, ela tá fazendo o máximo que ela pode. Às vezes esse máximo é muito, né? É Exato. noite sem dormir, Sim. abdicar de várias coisas. E não, mas sempre tem alguém lá pra apontar o dedo, pra É muito falar. absurdo. Não, é muito. Você tem muitos haters ou não? Depende do meu post, aparece uns do nada, Tá. assim, surgem. Eu postei um vídeo, não sei se você chegou a ver, do caranguejo, que tava de Vi, molho, vi. ia ficar de quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias. Ia Não, ficar é 4 bem dias de molho. absurdo, né? Nossa, que Menina, se caranguejo é você esse, olhar, gente? se você olhar no TikTok, o tanto de gente falando, você não tem o que fazer, você tá querendo biscoito. Mas assim, deu 200, não. Enfim, tá, sei lá, bastante visualizações. E tem mais de 1.000 comentários só me esculachando. Só me esculachando. Depende eu acho que é a mesma coisa que acontece com a Equaliza, depende do post. Dependendo do post, aparece hater, não sei, cara, brota. Do além. Do além. Então, Mas assim, geralmente não tem, né? Geralmente as geralmente. pessoas entendem que faz o que dá, faz o que Na você verdade, consegue. assim, sempre tem um ali, porque mesmo quando eu posto coisas assim amorosas, né? Tipo, mostrando a vaquinha lá brincando de futebol, por exemplo, sei lá, alguma coisa assim. Como se fosse um cachorro. Aí tem sempre um que comenta assim, nossa, isso na brasa é uma delícia, Isso tem na sabe? Equaliza também. Muito. Galera perdida na vida pra falar isso. Eu fico pensando assim, depois eles falam que a gente que não tem o que fazer, né? Que a pessoa perde o tempo dela. Eu fico chocada com isso. Pra falar isso. Eu não tenho tempo pra nada, nem pra respirar. Eu tenho tanta coisa pra cuidar na minha casa, tenho tanta coisa pra cuidar, tipo assim, puta, eu deveria produzir tão mais conteúdo, Sim. tão mais conteúdo, acho que tá certo. Tão mais conteúdo, sabe? Que você vai salvando um monte de pauta pra você fazer. Sim. Só que a vida é tão corrida que eu não consigo fazer o que eu gostaria de fazer. A pessoa para a vida dela para te criticar. E você fazendo uma coisa boa. E você fazendo algo em prol até desse ser. Até pra melhorar a vida desse ser e das pessoas que ele vai colocar no mundo, que eu não sei se é bom ou ruim. Pois é. Multiplicar um ser desse. É bom trocar figurinha com você, porque você me entende. Nossa, você me entende. super. Esses dias semana passada, eu fiz o post lá da garrafinha de água. Não sei se você viu, que sempre que eu vou num hotel, eu fico hospedada em um hotel, eu pego a água do café da manhã.
E a galera falando que pobreza, você é uma pobre, Gente, que não sei olha, o quê. isso Faz aí uma é pobre de marmita. espírito. Pois é, faz uma Eu vou até fazer um marmita. post sobre isso, sabia? Seu post me inspirou a fazer um conteúdo, tipo assim, pessoas que não fazem esse tipo de pobreza são pobres de espírito, É o que eu penso também. sabe? Porque eu não tô fazendo nada. Não, e aí é engraçado assim, quando eu falo, compra um. Troca a escova de bambu pela escova de plástico pela de Aham. bambu. Compra um. Troca a pasta que, né, que você usa aí, que a gente sabe que polui por uma pasta ecologicamente correta. Aí a galera vem falar que sustentabilidade é coisa de rico e só rico pode comprar as coisas e fazer e ser sustentável. Quando eu dou uma dica que você não Que é tem que pagar acessível, nada. você é horrorosa. Aí é coisa de pobre. Não dá pra entender, Gente, eu não gente. consigo entender. É muita Mas tá vendo loucura. como que é, assim, eles querem criticar de alguma forma, independente, nem existe argumento. Porque, mano, contra veganismo, por exemplo, não existe argumento. Não existe. A pessoa que quer discutir contra o veganismo, ela não vai vencer, porque não existe. Tem muita coisa envolvida por trás que é em prol de todo mundo. Não é só. Eu não me tornei vegana porque, eu fiquei mais bonita. Ai, Ou pra ficar nossa, bonita, né? essa menina, inclusive, que você, quando você me perguntou de hater, você perdia de amiga e tal, essa menina que falou da jaqueta, ela falou assim, esqueci, meu Deus, não é mentira, pera que eu tô... O que eu falei Tá agora? bom. A menina da jaqueta. Não, antes disso. Quando eu perguntei da menina do hater. Puta, velho, esqueci, não, antes disso, era pauta. Meu Deus! Não acredito. É a B12, que eu não tô sabendo. Tá faltando B12 aí, hein? Meu, não. Você tava falando que. De hater. De hater. Não, Essa mas antes a gente menina. tava falando sobre o quê, gente? Era sobre o nosso assunto que a gente tava falando antes, que aí eu lembrei dela. Sobre falta de espírito. Ah, tá, lembrei. Sobre, tipo, dieta, sabe? Eu não me tornei Tá. vegana porque eu quero ficar mais bonita. Ela falou assim, cara, se você, se você quisesse se tornar vegana pra você ficar mais magra, eu até entenderia, mas é pra salvar os animais. Você acha que você vai salvar os animais? Eu tenho print disso até hoje, que eu falei assim, um dia eu vou produzir conteúdo com isso. Você acredita? Meu Deus! Eu olho assim, eu falo, não é possível, não é possível, é muita... Não, e se você fica mais magra, Saindo da boca, você sabe? some. Eu vou ficar Não, e ela é bem magrinha, ela é do mundo da moda, trabalha tá. E deve numa se loja achar. de departamento chique Deve se aí e tal. achar. Ainda não deve se achar Mas pra magra. mim, tipo assim, é uma pessoa fútil, né? Pensar um negócio desse é muita Muito. futilidade, é muita E você acha que superficialidade. existe no veganismo? Uma outra pergunta também que eu fiz pra todo mundo. Se veganismo virou uma modinha Uhum. e se existe muita futilidade no veganismo? Porque às vezes eu vejo um problema que eu enfrento muito são com marcas veganas que ficam fazendo publicidade Greenwash com. lá, né? Não, marcas veganas que que falam que assim, o produto não é só para vegano, igual a gente já falou, Aham. o vegano já se sabe muito bem o que Entendeu? quer, Aham. que eles deveriam sair da bolha, fazer, né, para pessoas que não são veganas, e o pessoal da Coaliza não são veganos, a maioria é onívoro que quer mudar. Só que aí, algumas marcas já me falaram, a gente não faz com marcas que não, com influenciadores que não são veganos, porque depois o cara vai lá e faz de uma marca X aleatória, sabe? Uhum. Então, você acha que virou modinha? E você acha que tem tipo, uma futilidade de, por ser modinha, a pessoa fala assim, eu vou falar que eu sou vegana Com porque certeza tem. sério? Com certeza tem. Inclusive, eu conheço, tem uma colega que, cara, ela não tem nem noção do que é veganismo e ela colocou lá, ela é do yoga e tal. Ela come várias coisas assim, tipo, derivada do leite e tudo mais, vai num... E, gente, eu não tô julgando, sabe? Mas a partir do momento que você coloca É falta de vegano, conhecimento. e não é falta de conhecimento, eu não sei o que passa na cabeça, assim, tipo, é uma pessoa Hipocrisia. inteligente, jornalista, blá, 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 blá. Porque pra você ser jornalista, você tem que, antes de você colocar qualquer rótulo em qualquer coisa, você tem que pesquisar sobre o assunto. Sim. Então, é uma pessoa que, assim, tá numa confraternização, você oferece um bolo pra ela, ela vai comer. Você oferece, sei lá, Uma não sei, gemada, ela vai tomar. ela vai comer. E ela fala que ela é vegana. E isso é ruim pro movimento, porque, assim, o veganismo, ele surgiu com um propósito X. Se você tá usando o nome como se você fosse vegano, você tem que arcar com aquilo e você tem que entender do que você tá falando que você é.
Entendeu? Porque quem tá em volta acha que tá tudo bem ser vegano e comer É, um bolo lá do aniversário, ou uma bolinha de queijo. Tá tudo bem. Então nossa. existe essa questão de modinha. Eu acho que ficou bonito ali na biografia dela falar que é vegana, sabe? Nossa, eu tô Junto com chocada o com essa yoga. informação. Então existe essas coisas sim, existe essa questão dessa modinha. Eu acho bom em parte, né? Eu acho ótimo. Nossa, se todo mundo entrasse na moda do veganismo, seria muito perfeito, porque por mais que esteja entrando sem propósito, tá entrando pelo veganismo, pra tipo, ai, sou hype, tô na onda do veganismo, vai consumir mais produtos de origem vegetal do Não, que mas do jeito que animal. você tá falando, você não acha um pouco perigoso? Tipo, a Não, pessoa falar que super! é vegana e eu vou oferecer um ovo pra ela, ela vai Super não! comer. Cara, a minha vontade era de falar boas, mas assim, eu falei, ai, não vou falar nada, cada um e tudo mais. Mas assim, a vontade de falar, meu, você tá acabando com o movimento. Mas você falou de modinha, eu não sei o que passa na cabeça dela. Eu acho que, não É a sei, juro. modinha, então, Deve ser a né? modinha, né? Nossa, muito louco isso. E aí uma pergunta até que eu fiz pro Veg Rocha. Você acha que os veganos, né, que são conscientes, tem até aqueles veganos que são até mais radicais, né? Não pode nem Sim, ver a pessoa sim. comendo nada, que, nossa, o que você tá fazendo? Que não ajuda em nada, Mas né? você acha que o movimento vegano hoje em dia, ele tá num bom momento ou existe uma bolha que ainda precisa ser furada para que a gente consiga alcançar mais pessoas, mesmo que seja para elas entenderem, assim, né? Tipo, tentarem praticar. A doutora Laura veio aqui, ela falou assim, gente, não precisa nem se rotular vegano. É você entender a Sim, alimentação based planted, exato. né? É Planted based. plant-based. O que que você acha sobre isso? Cara, eu acho o trabalho do VR Rocha maravilhoso, porque assim, ele conseguiu dar acesso a pessoas que tinha talvez um preconceito gigante com o veganismo, com uma forma simples que ele mostra as coisas, de uma maneira muito Muito. simplista e muito acessível, sabe? Tipo, a pessoa nem precisa saber que ele é o veg Rocha, né? Que é veg de vegano e tal, ou vegetariano quando ele, não sei, quando ele tava no processo. Mas elas viam aquele conteúdo e tinham vontade de fazer o que ele estava fazendo, parava para ouvir, o jeito, né, doce dele Engraçado falando e dele, engraçado ao mesmo tempo. Então, assim, existe uma bolha, sim, existe uma guerra de vegano contra vegano que é bizarra. Que são os veganos acessíveis e os veganos radicais. Que na Seria. verdade é o quê? Os veganos que são, por exemplo, vai ter vegano que vai assistir isso daí e falar assim: nossa, essa menina é uma filha da mãe, porque ela come óleo. Porque óleo é de uma empresa que não sei o que, não sei o que lá. Assim, concordo. Não tá. A gente ainda não tem marcas incríveis, 100% maravilhosas no mercado. Só que eu acho sim que mesmo a empresa mãe da empresa X que tá lá na prateleira como opção de produto vegano, se ela patrocina rodeio, não sei o que, não sei o que, cara, é um bagulho tão gigante, tão profundo, que vai demorar um tempo pra mudar, mas as pessoas que moram lá na casa do chapéu, ou estão numa viagem, só tem aquela bolacha pra comprar, vai fazer o quê? Vai ficar com fome? É, exato. Então, não dá pra ser radical no momento que a gente tá. A gente não tem opção pra gente falar, não, você só é vegano se você fizer as suas coisas dentro da sua casa e trazer na sua marmitinha, por mais que a sua viagem dure não sei quantas horas e vai estragar a viagem no meio do caminho, sabe? Come A gente estragada tem que ter um comigo. bom senso. Então, existe guerra entre os veganos, existe bolha. O Vec Rocha furou lindamente essa bolha e tá colhendo frutos disso, ele merece super, mas existe. Existe essa bolha. E você acha que o que que as pessoas podiam fazer, né? Como você acha que poderíamos trilhar esse caminho para que, Tô muito longe. né, que saia essa bolha, pare de existir? Você acha que vai demorar muito? Não vai demorar muito? Quando se trata de pessoas, a gente não tem muito o que pensar, assim, tipo, para futuro, né? Porque as pessoas são muito loucas em religião, em política, Sim, em qualquer nossa. coisa que vá defender uma bandeira. Então, eu posso chegar em você e falar assim, meu, então, eu me tornei vegana por causa disso e disso. Olha a consequência de quando a gente come carne. Ó, eu me tornei sustentável por conta disso. Ó, essa atitude minha, olha o que impactou e tudo mais, tal. E a pessoa fala assim: mas isso aqui você não fez. Mas isso daqui impactou na vida de não sei quem lá.
sabe, vai ver sempre a parte ruim. Então não adianta você discutir com essas pessoas. Eu não sei se, assim, Se a bolha vai estourar, né? não se a bolha vai estourar, mas se um dia isso vai acabar, porque as Ah, pessoas tá. são muito loucas. Por exemplo, até hoje existem pessoas loucas por futebol que é capaz de matar um outro porque falou Sim. mal do time dele. É a mesma coisa. Dentro do veganismo é a mesma coisa. Tem gente que tem ódio um do outro porque fulano tá lá fazendo um trabalho lindo, mas come Ório. Oreo. Nossa, excelente justificativa que você deu do futebol, realmente. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Nossa, isso é muito triste, né? Você pensar que as Muito. pessoas estão defendendo os animais, né? São veganos, Defendendo a mesma coisa. e aí um briga com o outro por Mas é a causa mesma coisa de. de religião. O povo quer fazer guerra entre religiões, sendo que, cara, se Deus não é amor, por que você tá fazendo guerra? Exato. Sabe, Exato. as pessoas querem criticar tanto e apontar na sua cara o que você faz, o que você não faz, mas a atitude dela é totalmente tipo, o oposto do que ela tá pregando. E a gente vê isso do lado da nossa casa, a gente vê isso na nossa família, a gente vê isso, sabe, em todo lugar. As pessoas apontando na sua cara, mas ela não faz nada melhor do que você. Ela não faz nada pra poder falar assim, pelo menos, eu tô falando, mas é porque eu faço melhor, É, sabe? Não eu faz sou nada, não exemplo. faz nada, mas ela quer te criticar porque você faz, te incomoda. Ver alguém caminhando fazendo um caminho difícil, mas contra todos. Contra tudo que foi imposto. Porque é difícil pra caraca fazer o que a gente faz. Muito. É Nossa. muito difícil. A gente é vista como chata, como radical, como isso, aquilo, outro, quando na verdade a gente só quer melhorar o ambiente que a gente vive. E mostrar possibilidades, né? Porque o mundo é cheio Exatamente. de possibilidades, né? E a gente também a gente carrega uma cultura muito antepassada de muitas coisas, né? Muito De muitas coisas enraizada. que a gente aprendeu, que a gente achava, até mesmo a cultura do comer carne. Quantas vezes a nossa mãe não falou? Tem que comer carne para ficar Sim, forte, tem que comer exato. carne senão vai ficar com anemia, né? São coisas Algumas que coisas ficam na nossa assim. mente, né? É. E aí a pessoa cresce, vai morar sozinho e aprende de onde vem a carne, né? O que que acontece para você comer a carne? É bem Exatamente. difícil mesmo, é É muito muito difícil difícil. as pessoas se conectarem com o que de fato é aquilo, qual que vai ser a consequência daquela atitude. Mas você tem esperanças. Ah, tem esperança, sim. Eu tenho esperança de melhoria, não de, sabe, tipo, de ficar 100%, Uhum. sabe? Eu acho que Porque só também jogando uma bomba aqui e renascendo. você pensa em ter filhos? Você pensa em ter Não, filhos? Não? exatamente porque eu não tenho esperança de um mundo Ah, tá. 100%, sabe? Não, é porque eu penso em ter filhos, né? Eu fico pensando, eu acho que meus filhos, eles não vão ter a mesma educação que eu tive, Ah, né? sim, Então, eles outra vão já coisa. aprender É, de outra maneira, eles já vão seguir o mundo de outra maneira. olhar tudo de outra E maneira, né? talvez consiga influenciar mais pessoas do Com que eu consegui certeza, com influenciar. certeza. Então, a É minha uma esperança semente, vem é. daí, sabe? Não sei quando vai ser, não sei se vai acontecer, mas Aham. eu sei que ia ser muito legal ser mãe, ter Me filhos e. falaram que eu vou ter dois homens, mas assim, Olha! sinceramente, eu falei, caraca, só se Deus implantar aqui no meu, não sei nem se fala Vai isso, saber! implantar no meu útero, porque tem muito na minha mente que eu Não, não mas é muito quero. legal também a sua consciência de não quero porque não sei que mundo que vai ter, né? Tantas pessoas Sim, hoje não tá querem nem ter filho, aí. nem pensam como vão educar essas Exato. Não, e crianças. aí me chamam de egoísta. E o meu motivo é exatamente porque eu não sou egoísta, sabe? Sim, E é outra pauta bizarra, assim, que as pessoas julgam muito, né? Como assim uma mulher não quer ter filho? né? Você veio na Terra pra procriar. Nossa, É tanta é coisa, muita coisa, é sabe? muita Porque coisa. na Bíblia tá escrito não sei o que, não sei o que. Na Bíblia tá escrito tanta coisa. Você faz tudo que tá lá? Verdade. Porque é muito fácil você achar coisas que, tipo, isso aqui cabe a mim. Eu gostei dessa parte aqui, Não, e vou militar querer sobre isso. impor alguma coisa ao outro, né? Se você Exato. não quer ter filho, gente, pelo amor de Deus, é você que não quer. O outro não tem que querer nada Nossa, para olha, eu já você, tive né? Eu tava num chá de bebê, bem rapidinho. Pode contar, claro. Eu tava num chá de bebê de uma amiga, que eu considerava amiga. E aí, super tranquilo. Eu amo criança, eu cuido das minhas priminhas como se fossem minhas filhas e tal. Quem cuida delas somos nós, eu, minha mãe, minha tia e minha avó. Enfim. E aí ela começou a falar, e você, hein? Quando você vai ter filho? Eu falei assim, eu não tenho vontade. Tal. Quê? E ela é cristã, né? Como assim não tem vontade? Menina, resumidamente,
Ficaram 4 pessoas me Te apontando de atacando. todas as formas possíveis e imagináveis. Até jogaram o veganismo nisso, tipo assim. Ah, é porque você é vegana, né? Porque você não quer ter filho. Você se acha superior aos outros. Tipo, umas coisas assim que. E eu Meu só Deus! falei que eu não queria ser mãe. Eu não falei mais nada, sabe? Mas, nossa, juro, foi bizarro aquele dia. Eu falei, gente, que doideira. A gente Não, não e o que pode que nem tem ter a a ver própria o decisão. veganismo com Não, isso, né? nada a ver, cara. Bizarro. É, São, pois é, mas difícil. isso sim é radical. É, Isso não, sim é radical. muito, muito radical, muito e sem fundamento ainda por cima, né? Sem Super. fundamento, Foi porque humilhante. Foi a humilhante. gente não sabe realmente o dia de amanhã, a gente não sabe como que a gente vai estar. As pessoas, eu sempre falo, né, com a Lisa, né? As pessoas acham que o mundo vai acabar e o mundo não vai acabar. O mundo Sim. vai se tornar um lugar inóspito para seres humanos. Como é que eu vou pensar, né, de colocar uma criança É no muita mundo? Não, responsabilidade não colocar sei uma se vai ter, criança. vai ter comida para essa criança, não sei se vai ter E é uma coisa que água. foge do seu controle, né? Tipo, não tem como É, assim, ah, eu vou colocar uma criança aqui, essa criança vai ser bem alimentada, vai ser feliz, vai seguir a vida dela com um propósito, né? vai ser um bom exemplo de ser humano. Você não tem controle de nada. Por mais que você dê a base, você não tem 100% de certeza que seu filho, enfim, Vai vai ter ser tudo que ele aquela pessoa que você precisa, né? gostaria, É, sabe? também tem Tem isso. muita coisa envolvida. Forças externas, né? A É. gente cria filho para o mundo, literalmente. Então, enfim, por vários motivos, por coisas. E eu lido. Você também, não sei se você segue muita coisa de animal e tal, e de coisas que acontecem no mundo. Eu não assisto televisão, mas eu vejo muita coisa porque são minhas pautas, né? De animais. E eu olho aquilo e falo, gente, eu não quero colocar meu filho aqui. Se um dia eu vou mudar minha cabeça, eu não sei. Eu acredito que eu não vai Sim. mudar. Mas eu olho aquilo e falo, não tenho vontade de ninguém. Às vezes eu não tenho nem vontade de estar aqui e falo, gente, pelo amor de Deus, olha que mundo maluco, tal. Aí você tira forças de É. você e fala, meu, vamos fazer melhor esse mundo aqui, pelo menos a minha consciência vai estar tranquila, porque eu tô fazendo melhorias pra esse lugar, Uhum. sabe? Que era pra ser tão Sim. bom, era pra todo mundo viver tão em paz nesse lugar, né? Tão rico de tudo, rico de água, rico de alimento, rico de as estações aqui são tão maravilhosas, né? Tipo, a gente não Sim. tem neve, não tem nada disso. Não tem calor É extremo, tropical né? e mesmo assim A gente faz um monte de a gente cagada. faz tanta Eu não cagada. consigo ver vídeos de animal sofrendo. Eu não É consigo. É pesado, muito muito. Assim, pesado. na verdade, eu não consigo ver vídeo de ninguém sofrendo. Não gosto de ver vídeo de gente caindo, essas coisas. Eu Sim, acho, não acho não acho engraçado. nada. Tem gente que fala, Aham. nossa, eu adoro ver Não, não gosto gente também. caindo. Acho muito Eu olho e engraçado. falo, meu Deus, será que ela se Nossa. machucou? Aham, É, eu tipo acho isso. horroroso, horroroso. Até os vídeos cacetadas que eu olhava assim, meu pai rachando, porque eu, É, meu eu não Deus, acho deve ter acabado com. quebrada alguma. Eu já quebrei o braço quando eu era criança, né? E eu vejo alguém caindo, se machucando, eu penso que a pessoa quebrou alguma coisa. Eu não gosto de ver. E vídeo com animal que é indefeso, Nossa, nem que me não pode se fale. defender. Tipo, ele É. tem aquele, por exemplo, o boi. O boi é gigante, ele pode levantar, Menina, assim. se revoltar, ir pra cima E ele e não ele não faz. faz, sabe? É muito Quando, absurdo. assim, uma vez ou outra, quando a gente vê, assim, alguns casos, né, que tem de animais que se revoltam, tipo animais de circo. Teve um de urso que eu coloquei, que o urso se revoltou. Na verdade, eu acho que, não que ele se Tem vários revoltou, agora. ele se assustou, aí o pessoal se assustou junto, e aí ele meio que se rebelou, Sim, assim, mas eu sim. acho que foi mais susto do que realmente de se Coitado. rebelar, né? Mas assim, o urso tá errado? Não tá Lógico que errado. não, gente. Não, onde já se viu o ser humano ir lá na floresta? Pegar um animal desse tamanho, maravilhoso, que deveria estar ali, ó, viajando na maionese, numa floresta fechada e fazendo tudo que ele tem direito. E você coloca dentro de uma lona Pois é. pra ganhar dinheiro em cima dele. Me fala se isso tem Não, e as cabimento. pessoas vão lá assistir. Até hoje, esse é o problema, Isso é até muito hoje. triste, é muito triste. Zoológico é uma coisa tão, assim, antiga. Você sabia, não sei se você sabia, mas, tipo, próximo, acho que em 1950, se eu não me engano, existia zoológico de gente. É, né, o Chechel contou essa história aqui, que o zoológico começou com Com pessoas. pessoas. E eram pessoas negras.
Pessoas, ele falou pessoas com deficiência, pessoas, né, anãs. Ah, eu não vi Ele esse. falou O que eu isso. vi era, tipo, pessoas negras, e aí as pessoas pagavam pra ficar vendo as pessoas negras, crianças negras, Nossa. enjauladas. Eu espero que isso é tão vergonhoso, e eu espero que um dia a gente veja os animais, o que a gente fez com eles de enjaular e tudo mais, em zoológico, Com a e mesma. pagar pra olhar, e olha e fala assim, cara, que vergonha que eu já paguei pra isso, eu já fui, eu já contribuí, já financiei isso. Sabe? Porque hoje em dia é normal, eu tava em férias, eu vi várias mães levando crianças no zoológico, Sim. sabe? Aquário, né? Aquário, É meu muito Deus, tem um triste. oceano gigante para os peixes nadarem, a gente pega o peixe e aí quer falar que é para estudo, Não faz que é para nenhum manter a sentido. espécie. E por isso que eu não consigo ver coisas de animal, porque eu penso assim, nossa, baleia, você é tão gigante, se rebele, né? Nossa, Tem nem me até um caso de fale. uma baleia que se rebelou. É bem história bem antiga essa história de uma baleia, não vou lembrar o nome, mas ela era aquela baleia do SeaWorld lá, Aham. e ela se rebelou contra a treinadora e ela matou a Ah, treinadora. foi recente isso, né? Que ela pegou pelo cabelo e levou pro fundo do Não, tanque. é uma mais antiga que essa. Até virou filme. Depois eu te mando o post. Aham. E aí, de novo, tá errada a baleia? Lógico que não. E aí vai matar, vai e mata a baleia, vai e Pois mata é. o urso, Pois é. Então, vai e mata o leão que, gente, aqueles leões que ficam, eles colocam sedativo para tirar eu fui no fotos. zoo de Lujan. Foi? Fui, sei lá quantos anos atrás. É, enfim, não tinha consciência nenhuma disso e tal. Fui lá pra conhecer o leão, que eu sempre fui muito ligada, felina e tudo mais. Quando eu cheguei lá, cara, não tem como falar. Tem gente que defende ainda até hoje, falando, não, é porque eles foram criados junto com cachorro, não, eles não são drogados, tal. Cara, a gente droga eles com um líquido branco, que eles, não sei o que que eles colocam lá, que eles falam que é leite. O leão, ele fica assim, ó. Em que momento que o leão vai ficar desse jeito? Mas Que você você vai percebeu? ficar. Você Percebi, percebeu, foi o pior né? dia da minha vida. Era pra ter sido o melhor na minha Mas cabeça. você não sabia disso, né? Iludida. Não, não sabia, não fazia ideia, senão eu Aham. jamais. Nossa, foi péssimo. Eu olhava assim e falei, meu Deus, com que eu vim contribuir? O tigre, o cara ficava colocando umas gotinhas assim na patinha do tigre. Que é pra quê? Pro tigre. Meu, era pra adormecer, não tem como ser outra coisa. Eu vi com os meus próprios olhos, sabe? Então, a gente faz coisas absurdas com É. animais sagrados. Sim. Mas o que que eu vejo por um outro lado, assim, que eu acho que isso as pessoas estão até. Tem gente que ainda vai fazer, né? E a gente não tem o que fazer sobre isso. Mas eu acho que as pessoas, no passado, as pessoas não sabiam disso. Uhum. Eu também sempre vi, eu nunca. A única vez que eu fui no zoológico, eu tinha 7 anos de idade, na terceira série, depois eu nunca mais fui em zoológico, nunca fui em aquário, nunca fui em nenhum tipo de Nossa, que bom. evento de animal. As vezes que eu fui no circo não tinha bicho. Circo também não. Nunca fui em circo que tinha bicho. Então, assim, essa conta aí eu não paguei ainda. Que Nem vou bom. pagar. Nossa, porque a consciência pesa mesmo Mas você eu acho que as pessoas sem começaram. saber. Mas assim, eu sabia que existia o urso lá que você tirava foto, mas eu não sabia. E eu só fui saber isso um pouco depois que eu criei com a Lisa. Que os ursos eram drogados, essas coisas. Então, eu acho que pelo menos agora tá mais escancarado. Quem faz esse tipo de coisa faz sabendo no que tá fazendo, né? E aí é a consciência de cada um. É Ah, triste, faz, né? porque, Mas por é a exemplo, de consciência de cada um. golfinho, eu já fiz vários posts disso, e mesmo assim você vê pessoas que te seguem, te acompanham todos os dias indo E nadar com vai, né? golfinho, sabe? Então, realmente, tem pessoas que hoje em dia faz, mas sabe o que tá Sabe o fazendo. que tá Não é por falta de fazendo. conhecimento. É triste, mas. Muito Mas pelo triste. menos eu acho que, assim, as pessoas mais jovens, né? Mais jovens que a gente, né? Ou Assim, a até consciência. pessoas que buscam mais informação, né? Da mesma idade que a gente, Sim. pelo menos já tem como saber. Inclusive, temos aqui o episódio com o Chechel, que ele falou sobre isso. E sabe que, olha. Não é normal. Você quer ver bicho? Vai pra savana, vai pro oceano, vai Exato. fazer um mergulho que você Mergulho, não com pode tocar em certeza. nada. Mas não fica fazendo isso, Não faz né? Não sentido faz sentido. nenhum Então é ver a por isso que tristeza. eu não vejo coisa de animal, assim, eu não consigo, de verdade. Eu tenho a minha consciência de preservação, de respeito, de tudo, Uhum. mas eu realmente eu não consigo ver
essas coisas que são muito, São né? impactantes demais, cara. O ano passado eu fiz um post sobre como é feita a carne de vitela, você sabe? Nossa, sei. Que eu falava, Terrível. gente... É desumano, não sei nem se é a palavra, não é desumano, mas assim, é aterrorizante, é demoníaca. Gente, Demoníaca é muito a palavra. triste, é muito triste. Mas enfim, a gente só resta pra gente rezar e esperar Fazer nossa parte, tentar fazer nossa influenciar. parte, esperar que as pessoas comecem a, né, ter Conscientizar. mais consciência ambiental, Exato. que te sigam pra ver que Nos dá pra sigam. que dá pra ser vegano, dá pra ser consciente, dá pra Sim, fazer as coisas, com né, certeza. da melhor maneira possível. E para terminar essa conversa, eu queria que você deixasse uma mensagem Ai, meu especial Deus. aí pra gente finalizar. Deixa eu ver, uma mensagem. Não espere o outro fazer, comece por você. Nossa, ó, veio assim do Adorei. nada, eu acho que é básica e Adorei. impactante. Bem bonito Né? Porque a mesmo, gente fica esperando o outro fazer, mas se mexe Não, primeiro. e é isso que eu sempre falo assim, se você não fizer, o outro também não vai fazer. Exato. Então faz a sua parte, ele vai ver você fazendo. A melhor ilustração que você trouxe aqui é a sua família. Você não impôs nada pra ninguém, você só foi fazendo. Exato. E assim, Né? você vai se surpreendendo tanto, fala, gente, é sério? Eu consigo impactar. Aham. Quando eu comecei com a Lisa, né, que eu fui ganhando seguidor, eu falei assim, gente, nem a minha mãe me dá atenção quando eu falo as Mas minha mãe coisas. não dava atenção. E agora, olha só, o quanto de pessoas que estavam querendo alguém para falar de sustentabilidade, Olha que louco. né? Então, assim, é isso. Faça E a sua internet parte. nos dá essa oportunidade, né? Sim, né? A internet é muito assim, não é o melhor dos mundos, né? Mas pelo menos Só ela quem vive sabe. ela consegue ajudar no que ela Alcançar precisa muita gente. ajudar, né? É. Olha, Ingrid, eu amei Eu a nossa também conversa. amei Foi demais. muito da hora. Você esquecendo as coisas, lembrando, as risadas. Gente, espontaneidade. Muito! Nossa, muito espontânea. E a gente vai marcar o nosso café, a gente vai transformar isso em conteúdo. Por dia favor. inteiro de café da manhã. Eu quero uma mesa desse tamanho, cheia de coisas veganas gostosas. De café da manhã. Aí Já a gente aceitamos acorda... patrocinadores. Muito! Nossa, por favor. A gente acorda, toma café, na hora do almoço a gente toma café da manhã de Nossa, novo. quero. No jantar, toma café da manhã de novo. Demorou, Nossa, vai ser muito já da tô hora esse ansiosa. conteúdo. Eu também. Com certeza. Eu Amei, muito vou obrigada amar, pelo eu convite. também amei. Muito obrigada pelo seu trabalho, muito obrigada. Agradeço a você também, que a gente possa unir essas forças. Com certeza, que a gente possa influenciar pessoas muito mais, ajudar pessoas, né? Acho que não só influenciar, mas ajudar, porque às vezes tem muita gente que quer fazer, quer ser diferente, ela só não sabe por onde começar. Exato. E quando a gente tem ali um porto seguro, né, um caminho para seguir, fica muito mais fácil. Com certeza. Então, parabéns, muito obrigada. obrigada. Parabéns você também. Lembrando que esse podcast foi um oferecimento da Mercado Diferente, do Instituto Muda e da Cor. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Vamos se inscrever nesse canal, seguir a Ingrid, por favor. Vou deixar o arroba dela aqui nos descritivos. Segue lá também o canal da Equaliza. Se você tiver alguma dúvida durante a conversa que você viu aqui, deixa mensagem que a Ingrid vai responder, que eu vou responder e vai ser maravilhoso, tá bom? Isso. Sigam a Equaliza também. E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau. Tchau.